Nas profundezas das areias do Egito, sob o véu do tempo, um segredo permaneceu oculto por séculos. Um sussurro do passado, uma voz alternativa na grandiosa narrativa da fé. E se eu lhe dissesse que existe um evangelho descoberto não nas escrituras canônicas, mas em um fragmento arqueológico que lança uma luz nova e, por vezes, desconcertante sobre os últimos dias de Jesus Cristo? Um relato que atribui responsabilidades de forma diferente, descreve um sofrimento singular e culmina em uma ressurreição tão espetacular que desafia a imaginação, incluindo uma cruz que, pasmem, fala. Prepare-se para adentrar os mistérios do Evangelho de Pedro, uma jornada às fronteiras da história e da fé, onde o conhecido se encontra com o inesperado. O que realmente aconteceu naqueles dias cruciais em Jerusalém? A verdade pode ser mais complexa do que imaginamos. Este é o Evangelho segundo Pedro, ou mais precisamente, o fragmento que sobreviveu, encontrado em 1892, na cidade egípcia de Aquimim. Não é um texto que você encontrará na sua Bíblia tradicional. É classificado como apócrifo, ou seja, oculto, secreto, um dos muitos escritos sobre Jesus que circularam nos primeiros séculos do cristianismo, mas que não foram incluídos no cânon oficial do Novo Testamento. Datado provavelmente do século V depois de Cristo, ele nos oferece um vislumbre fascinante de como diferentes comunidades cristãs primitivas compreendiam e narravam os eventos centrais de sua fé. A narrativa do fragmento que possuímos começa de forma abrupta no meio do julgamento de Jesus. E aqui já nos deparamos com a primeira grande singularidade. Enquanto os evangelhos canônicos colocam Pôncio Pilatos, o governador romano, no centro da decisão final, o evangelho de Pedro desvia o foco. Escute atentamente. Mas dos judeus, nenhum lavou as mãos, nem Herodes, nem qualquer um dos seus juízes. E como não quiseram lavar, Pilatos levantou-se. E mais adiante, então o rei Herodes manda que o Senhor seja levado, dizendo-lhes: o que eu vos ordenei que fizesseis, fazei-o. Percebem a mudança? Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, assume um papel proeminente na condenação. Pilatos, embora presente, parece mais ansioso em se eximir de responsabilidade, uma tentativa ainda mais enfática do que a lavagem das mãos que conhecemos de Mateus. O texto sugere que a ordem final para a crucificação emana de Herodes e dos líderes judaicos, e não do poder romano diretamente, embora os soldados romanos sejam os executores da sentença. Esta é uma nuance crucial, que reflete talvez as tensões e as diferentes perspectivas políticas e teológicas da época em que o Evangelho foi escrito. Era uma tentativa de aliviar a culpa romana ou de acentuar a responsabilidade das autoridades judaicas? O debate perdura entre os estudiosos. Após a condenação, o escárnio. E tendo dito isto, ordenou que ele fosse açoitado e entregou-o ao povo antes do primeiro dia dos pães ázimos, a sua festa. Os soldados vestem Jesus com púrpura, coroam-no com espinhos, zombam dele. A descrição é brutal, mas há um detalhe que tem intrigado gerações. Mas ele guardava silêncio, como se não sentisse dor alguma. Como se não sentisse dor. Esta frase, aparentemente simples, abriu portas para interpretações complexas, incluindo a acusação de docetismo. Docetismo, do grego dokein, parecer, era uma crença considerada herética por muitos, que sustentava que Jesus Cristo era um ser puramente divino e que sua forma humana e, consequentemente, seu sofrimento eram apenas aparentes. Uma ilusão. Se Jesus não sentia dor, sua humanidade estaria comprometida? Seu sacrifício teria o mesmo significado? São questões profundas que este evangelho levanta. No Gólgota, a crucificação.
E trouxeram 2 mãos e o crucificaram entre elas. A narrativa continua detalhando a escuridão que caiu sobre a terra, o véu do templo de Jerusalém que se rasgou. E então o clamor na cruz. Não o Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Que ecoa em Marcos e Mateus. No Evangelho de Pedro, algumas traduções e interpretações sugerem um grito ainda mais enigmático. Poder meu, tu me abandonaste. Ou, minha força, me abandonaste. E quando ele expirou, o texto não diz simplesmente que entregou o Espírito. Diz, e quando disse isto, foi elevado. Elevado. Como se o divino se desprendesse do físico naquele instante. José de Arimateia, aqui descrito como amigo de Pilatos, pede o corpo de Jesus ainda antes da crucificação, para a surpresa dos líderes judaicos que se lamentam que o sol já se pôs sobre um executado. O corpo é lavado e depositado em um túmulo chamado Jardim de José. A preocupação dos escribas e fariseus com a possibilidade de os discípulos roubarem o corpo e proclamarem a ressurreição é palpável. Eles pedem a Pilatos guardas para o sepulcro, e Pilatos concede. Soldados romanos, sob o comando do centurião Petrônio, selam a pedra e montam guarda. Nada deve perturbar o descanso final do Nazareno. Ou assim eles pensavam. E é aqui, na narrativa da ressurreição, que o Evangelho de Pedro se torna verdadeiramente espetacular, cinematográfico em sua descrição, divergindo radicalmente de tudo o que conhecemos. Naquela noite que antecedia o domingo, enquanto os soldados vigiavam, uma grande voz ecoou nos céus. Os céus se abriram. E 2 varões, seres de imenso brilho, desceram e se aproximaram do sepulcro. A pedra, aquela imensa pedra que fora rolada para selar a entrada, moveu-se por si mesma. Os 2 entraram. Os soldados, testemunhas aterrorizadas deste prodígio, viram mais. Viram os 2 varões saindo do sepulcro, amparando um terceiro. E a aparência destes seres era indescritível. A cabeça dos 2 primeiros alcançava os céus, mas a daquele que era conduzido por eles ultrapassava os céus. Uma imagem de majestade e poder transcendente. E então, o elemento mais insólito, mais debatido, mais absolutamente único deste evangelho, uma cruz os seguia. Sim, uma cruz que se movia como se tivesse vida própria. E dos céus, a voz tornou a soar, perguntando àquele que era conduzido, aquele ser cuja glória superava os próprios céus: pregaste aos que dormem? E da cruz, daquela cruz que seguia os ressuscitados, ouviu-se uma resposta clara e audível. Sim, uma cruz falante, um testemunho literal do madeiro que carregou o Salvador, agora participando ativamente do mistério da ressurreição e da proclamação da vitória sobre a morte, confirmando a descida de Cristo ao reino dos mortos para pregar a salvação. Os soldados, desesperados, correram para contar a Pilatos o que viram. O relato é tão extraordinário que Pilatos, juntamente com os anciãos e centuriões, ordena que nada seja revelado, temendo a reação do povo. O fragmento do Evangelho de Pedro continua. Na manhã de domingo, Maria Madalena, acompanhada de suas amigas, vai ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, temendo serem vistas pelos judeus. Encontram a pedra removida. Ao olharem para dentro, veem um jovem, vestido com roupas resplandecentes, sentado. Ele lhes anuncia: aquele que procurais, o crucificado, ressuscitou. Ele não está aqui. Ide e dizei aos seus discípulos. O texto conclui de forma um tanto melancólica, com os discípulos de luto. Era o último dia dos pães ázimos, e muitos saíam, voltando para suas casas, pois a festa terminara. Nós, porém, os 12 discípulos do Senhor, chorávamos e nos afligíamos. E cada um, aflito pelo que acontecera, retirou-se para sua casa. Mas eu, Simão Pedro e meu irmão André, tomando nossas redes, fomos para o mar.
E conosco estava Levi, o de Alfeu, a quem o Senhor... E aqui o fragmento se interrompe, deixando-nos em suspenso, com Pedro, o narrador putativo, retornando à sua antiga vida, mas certamente transformado para sempre. O Evangelho de Pedro é um tesouro. Não por ser uma verdade canônica, mas por nos mostrar a incrível diversidade da fé cristã em seus primórdios. Ele nos força a questionar, a imaginar, a expandir nossa compreensão. Elementos como a proeminência de Herodes, o silêncio de Jesus perante a dor, sua elevação na morte e a espetacular ressurreição com a cruz falante pintam um quadro vívido de uma teologia particular, talvez influenciada por ideias docéticas, por tradições orais específicas ou pelas necessidades de uma comunidade particular. Este evangelho nos lembra que a história da fé é rica, multifacetada, cheia de vozes que ecoam através dos séculos. Algumas foram amplificadas e se tornaram o cânone. Outras, como a de Pedro, foram silenciadas ou perdidas, apenas para ressurgir das areias do deserto e nos convidar a uma nova exploração. Este é apenas um vislumbre de um universo de textos antigos que desafiam e expandem nossa compreensão da fé e da história. O Evangelho de Pedro não diminui os relatos canônicos. Ele os enriquece, mostrando a vastidão do impacto que Jesus de Nazaré teve sobre o mundo antigo. Se você deseja mergulhar mais fundo nos mistérios da história sagrada, descobrir outras narrativas que moldaram o pensamento religioso e explorar as fronteiras do conhecimento, então sua jornada está apenas começando. Inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas revelações. Deixe seu like se esta exploração do Evangelho de Pedro ressoou com você e compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam respostas e se encantam com os enigmas do passado. Qual detalhe do Evangelho de Pedro mais te surpreendeu ou te intrigou? Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião e continuar esta conversa fascinante. Até a próxima, e que a busca pelo conhecimento ilumine sempre o seu caminho.